Gente, esses meus pastores inventam cada coisa, mas amém. Eis-me aqui, né, galera? Vamos embora. Bom, gente, um prazer, um privilégio estar com vocês essa noite. Para quem não me conhece, né, tem bastante visitantes. Então, meu nome é Raquel, sou uma das líderes aqui dessa casa, desse ministério. Minha amada Célula e querida também, as meninas. Bom, e nós vamos, então, dar sequência à nossa série de ministrações Pornô Detox, que começamos na semana passada. E a gente vai começar de um jeitinho aqui um pouco diferente. Eu quero saber se tem alguém aqui, agora, nesse exato momento, que assim está com muita fome. Nossa, mas aí tem muita gente. Eu quero uma pessoa só. Ó, gente, não é o certo, mas a minha última refeição hoje foi o almoço. Eu almocei 2 horas da tarde. Tem alguém nessa vibe aqui também? Não, mais ou menos não serve. Nossa. Meu Deus. Não vou escolher ninguém aqui da célula. Deixa eu ver. Vou escolher alguém que eu não conheço muito, gente. Vem você, de regata preta. Vem, pode vir. Palmas para ela, gente. Foi a nossa corajosa aqui. Vem cá, amada. Como que é seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda, quando foi a última hora que você comeu hoje? Meio-dia. Nossa, não sei como você caiu dura aqui. Vamos lá, então. Aqui, eu vou te fazer uma proposta. E aí você vai tomar a decisão, beleza? É simples, você vai escolher. Aqui, você vai ter uma oportunidade agora de suprir, então, essa sua fome. Se for que você está com muita fome, certo? Então, aqui tem uma refeição que você pode fazer agora, que você pode comer. Ou, se você quiser, no final do culto, também você pode comer outra coisa. Mas aí a gente vai ver lá embaixo o que você vai comer. Então, ó, deixa eu te mostrar o que tem aqui nessa mesa. Temos uma coquinha, torta de limão, salgadinho, um hamburgão, uma torta holandesa, pão de queijo, cookies e Carolina, com gotas de chocolate branco e preto, e um pão aqui cremoso. Então, assim, tá aqui, você pode escolher fazer a refeição agora ou comer mais tarde. O que você escolhe, Maria Eduarda? Comer mais tarde. Comer mais tarde? Tem certeza? Gente, olha esse banquete aqui. Não é possível. Você tem certeza, Maria Eduarda, que você não quer comer aqui agora? Eu vou introduzir a palavra, você pode comer. A gente vai colocar uma cadeira aqui, ó, você manda bala. Ó, vamos lá. Ó, a galera tá te incentivando a você comer, que eles querem comer também. Vamos lá. O banco tá aqui. Ó, vamos lá. Deixa ela escolher. Maria Eduarda, essa decisão final. Você quer comer agora o que tem aqui ou você quer esperar mais tarde? Mas tem que comer tudo? Não, você pode comer aquilo que você quiser só. Não precisa comer tudo. É o que você quiser. O que você quer? Ei. Deixa ela escolher agora. Pode escolher, Maria Eduarda. Você quer comer agora o que você quiser. Não precisa comer tudo. Ou mais tarde a gente vê o que você vai comer. Agora. Ela escolheu agora. Então, Maria Eduarda, pode sentar aqui, ó. Senta aqui. Pode comer sem vergonha. Come. Eles querem que você abra a coca, ó, para fazer o tss. Ela não toma coca. Nesse lado ela é diet. Ei! Gente, ó, vamos lá.
Ela vai escolher o que ela quer comer e o resto depois eu vejo o que eu vou fazer. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Vamos relembrar, então, enquanto a Maria Eduarda come, vamos relembrar, então, o que nós vimos semana passada, então. E antes da gente começar, eu quero trazer aqui a definição um pouquinho sobre pornografia. Talvez algumas pessoas ficaram um pouco perdidas ou não entenderam o que é a pornografia. E enquanto eu estava estudando para trazer, então, essa mensagem para vocês, eu estava ali vendo algumas aulas, alguns conteúdos do pastor David Hiker, não sei quantos conhecem. Ele é um pastor que ele fala muito, né, sobre sexualidade, ele tem bastante conhecimento nessa área. E ele define a pornografia da seguinte forma: a pornografia é a estratégia do ego para viver uma experiência de felicidade feita pelo mundo. Ou seja, o meu ego de querer ser satisfeita nesse momento me faz buscar algo externo para me trazer felicidade. E se a gente for pensar e olhar, então, um pouquinho, né, nessa indústria pornográfica, que ela é real, ela existe, né? Eles produzem algo para gerar algo para quem consome. Então, existe uma intenção nessa produção da pornografia, né? E é um material, então, que ele é adulto, é um material que ele é erótico, ou seja, não é porque é adulto que deve ser consumido, porque não foi instituído por Deus, não é algo criado por Deus, foi algo criado pelos homens, foi algo criado pelo mundo, com a intenção, então, de trazer alguma excitação para você. Então, ficou claro, gente, o que significa aí pornografia? Não precisa se expor, talvez, se você não tinha entendido, está tudo bem, tá bom? Aqui é um lugar para, justamente, a gente trazer clareza sobre alguns assuntos e talvez esse assunto seja um tabu, certo? Mas eu quero que vocês saibam, que vocês entendam que essa casa a gente fala sobre esses temas tabus, porque a gente quer que você aprenda, à luz da palavra de Deus, aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, e não que você aprenda lá fora, não que você aprenda no mundo, e talvez acabe se perdendo. Beleza, gente? Então, a gente fala sobre isso, ok? Não se espantem, tá? E o pastor Marco, então, ele começou e ele trouxe uma pesquisa. Quem lembra da pesquisa que o pastor mostrou semana passada? Alguém lembra sobre algumas perguntas que foram expostas nessa pesquisa? Fala aí, se você lembra de algumas perguntas. O que a pornografia te causava? Fala, Gabs. O objetivo do porquê consumia. Quem mais? Quais são os gatilhos? Se ainda, né, experimentava, fazia isso, certo? Então, foi exatamente isso. Então, a gente viu o que levava a pessoa a ver pornografia, o que levava ela ainda a estar consumindo, mas também uma pergunta bem legal que a gente pôde ver que várias pessoas já conseguiram vencer esse vício. Então, a gente viu ali algumas formas, algumas maneiras de como essas pessoas conseguiram vencer o vício. E uma coisa muito importante que o nosso pastor disse semana passada foi a seguinte frase: quanto mais eu vejo, mais eu desejo. E o que acabou de acontecer aqui, gente? Quem tem um palpite do que aconteceu aqui? A gente viu, né, assim, que a pressão do mundo, né, fez com que a Maria Eduarda consumisse agora essa mesa. Tinha gente que falou: pelo amor de Deus, tira essa menina daí desse palco agora, que eu quero comer disso daqui. Né? Tinha gente que queria estar aqui no lugar dela agora. E eu dei uma oportunidade para ela de desfrutar de algo que estivesse aqui agora, que ela viu o que tinha aqui, ou de ela desfrutar de algo que estava lá embaixo e que ela não viu. E aí eu vou pedir para a projeção, Esther, se você puder, por favor, colocar a foto. E Maria Eduarda, era essa refeição que te esperava lá embaixo.
Quem agora queria comer desse banquete aqui, gente? Bateu uma pratada agora. Certo. Ok. Obrigada, Esther. Maria Eduarda, você está satisfeita? Você quer comer mais alguma coisa que está aqui? Não? Eu vou te liberar para descer. Pode descer, tá bom? Gente, palmas para Maria Eduarda. Então, gente, o que eu quis ilustrar com essa pequena dinâmica, né? Exatamente isso que o nosso pastor falou. Quanto mais eu vejo, mais eu desejo. Ou seja, nessa mesa aqui tem alimentos que são gostosos, mas são alimentos que de fato nos nutrem? São alimentos que de fato nos fazem bem para a nossa saúde? E a refeição que eu mostrei para vocês acham que ela é uma refeição que é nutritiva? Exatamente. Então, cadê a Maria Eduarda? A gente te pressionou um pouquinho para que você pudesse comer, mas você escolheu o caminho certo, tá bom? Não fique mal por isso, tá? Mas era mais para a gente conseguir, de fato, ilustrar o que eu queria trazer para vocês aqui nessa noite. Então, gente, aqui tem alimentos que, quando a gente comer, eles vão nos dar um pico de glicose no nosso sangue. Então, vai dar aquela energia, bum. E talvez vai, naquele momento, suprir qualquer sensação de fome que a gente tivesse sentido naquele momento. Mas não é um alimento que vai nos nutrir por muito tempo. Então, a Maria Eduarda, que comeu ali apenas meio-dia, talvez ela estava ali com o que a gente chama de hormônio da fome, que é a grelina. Bem ativa, talvez barriga roncando, talvez, sei lá, tem gente que fica mal-humorada, estressada quando está com fome. E aí, quando a gente se alimenta, o hormônio da saciedade, ele entra em ação, que é a leptina. E isso é um ciclo que acontece. Então, se a Maria Eduarda tivesse sido firme, tivesse esperado até o fim do culto, ela iria desfrutar de um banquete que, de fato, iria suprir as necessidades dela. E, com isso, eu quero ilustrar que o mundo ele quer nos proporcionar um banquete que é momentâneo. Um banquete que pode, sim, nos adoecer. Se a gente viver de uma alimentação só à base de Coca-Cola, de hambúrguer, de salgadinho, vai chegar um momento que o nosso organismo não vai aguentar mais. Enquanto o Senhor ele tem preparado e separado para nós um banquete que é eterno. E um banquete que, de fato, vai nos nutrir, que, de fato, vai nos saciar por completo. Então, gente, eu quero trazer um dos primeiros pontos dessa noite, que Deus, ele é a nossa fonte de prazer. A nossa fonte de prazer verdadeira. E eu queria ler um primeiro versículo com vocês. Eu amo a versão da NVI, gente, mas hoje eu vou trazer bastante NVT, tá? Em Salmos 16, 11, se você está anotando, pode marcar aí. Fala assim: Tu me mostrarás o caminho da vida e me dará a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Então, esse versículo ele fala sobre o prazer que nós temos no Senhor e a alegria que nós temos por vivermos para Ele. Então, isso nos lembra que nós fomos criados para sermos satisfeitos em Deus. Nós fomos criados para sentirmos prazer no Senhor. E aí, talvez você pode parar e pensar, tá, Raquel, mas como que eu posso sentir prazer em Deus? O que eu faço para, ter prazer por viver para o Senhor e estar na presença do Senhor? O que eu faço com isso que eu sinto? Porque a gente sente prazer em outras coisas. Nós sentimos prazer, sei lá, em pessoas, em bens materiais, por exemplo, em grandes conquistas. E você está certo em pensar isso, que você sente prazer por outras coisas, porque o prazer ele foi instituído por Deus. A gente acabou de ler um versículo que fala sobre o prazer de viver com o Senhor, né? Mas o prazer ele foi instituído por Deus. E a grande questão o problema não é você sentir atração por outras coisas ou ser tentado por outras coisas, mas a grande questão é o que você faz
qual é a sua ação diante da tentação? Qual que é a sua ação diante dessa atração que você está sentindo? Você cede? Esse é o ponto. E lembrar também que lá em Gênesis 1:28 falou, né, sobre o homem e a mulher tornarem-se um só. E ali, então, terem ali a descendência, formarem a sua família. Então, a sexualidade, ela já existia antes mesmo do pecado, antes mesmo da queda ali de Adão e Eva. Então, a gente precisa se lembrar e entender que nós sentiremos prazer e a gente precisa, enfim, aceitar, né, isso, entender isso, mas a gente precisa pedir ao Senhor para nos ensinar e nos ajudar a nós administrarmos o que sentimos e o que nós desejamos. Se nós conhecemos a Deus, a gente precisa saber que Ele vai nos ajudar e que Ele quer nos ajudar. Mas a gente precisa ir até Ele. E Paulo nos ensina também uma coisa muito importante, lá em Gálatas 2:20, que fala assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Paulo aqui nos ensina a aprendermos a vivermos pela fé. Enquanto a gente é tentado, enquanto a gente sente atração por outras coisas, enquanto a gente se apaixona pelas coisas desse mundo, da vida. É viver pelo que cremos enquanto nós convivemos com aquilo que nós sentimos. Mas a gente precisa entender que há uma saída para a gente vencer esses vícios dia após dia. E essa saída é o Senhor. Então, o que a gente precisa entender é, se eu estou vivendo uma vida que está servindo ao mundo, que tem buscado mais os prazeres deste mundo, uma vida que está buscando mais o pecado, quer dizer que eu estou buscando pouco prazer. E um prazer que ele é de baixa qualidade. Porque a gente não leu ali em Salmos 16, que fala o prazer de viver contigo? Ou seja, se eu busco uma vida com o Senhor, em intimidade com o Senhor, aí sim eu estou buscando muito prazer. E aí eu estou buscando um prazer de alta qualidade. Então, a gente precisa se lembrar, entender que Deus, Ele é a origem, Ele é a fonte de prazer que nós necessitamos. E agora eu quero que vocês façam, né, um exercício prático que eu pedi para vocês. Então, quem está com caderno, vai permanecer com o caderno. Quem não trouxe, vai pegar seu celular, vai colocar no modo avião. Se ele já não está, pode colocar. E o amigo aí, vizinho, confere, está no modo avião. E vocês vão anotar uma pergunta que eu vou fazer para vocês. E vocês vão responder essa pergunta agora também. Certo? Todo mundo aí está com o caderno, está com o celular. Aí no celular você vê se vai ser bloco de notas, se vai ser só conversa pessoal sua com você mesmo no WhatsApp, aí você vê. Todo mundo tem isso, tá, gente? Cria um grupo, põe alguém, tira alguém e fica com aquele grupo. Né? Normal. Todo mundo pronto, gente? Beleza. Então, vocês vão anotar a seguinte pergunta. Como eu posso ter prazer em Deus? Como eu posso ter prazer em Deus? Essa é a pergunta. E eu quero que você dê 3 respostas para essa pergunta. E aí, gente, saiam um pouco do óbvio, tá? Porque a gente pode ter prazer em Deus vindo para a igreja, lendo a Bíblia, orando, indo na célula. Isso é óbvio. Eu quero que você vá um pouco mais profundo. Como que você pode ter prazer em Deus? Você vai dar 3 respostas para essa pergunta. Meu tempo é curto, então eu vou dar, 1 minuto e meio para vocês responderem essa pergunta. Beleza? Vou dar um tempinho aí para vocês, vou beber uma aguinha aqui mais.
Beleza, gente. Quem está terminando pode continuar terminando, mas eu vou dando sequência aqui, ok? E aí eu quero que você guarde essa pergunta, porque no final a gente vai voltar para ela, para aquilo que você respondeu, tá? Então, deixa fácil aí com você. Então, o primeiro ponto é que Deus, ele é a nossa fonte de prazer, única e verdadeira. E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é uma pergunta, e vocês vão refletir também sobre elas, sobre ela, né? E eu vou dando sequência. O segundo ponto é: Deus verdadeiramente é o que eu amo? Deus realmente é aquilo que você mais ama na sua vida? E para trazer um pouco desse tópico, eu queria trazer uma história, não precisa abrir aí na Bíblia, porque são vários versículos, então eu vou trazer um resumo rápido aqui para vocês. Mas lá em 1 Reis 18, quem quiser marcar para depois ler, 1 Reis 18, do versículo 16 até o 46, conta a história de Elias e os profetas de Baal. Alguém já ouviu essa história? Nossa, poucas pessoas. Beleza. Então, eu vou trazer bem o contexto e o resumo para vocês. Ok? Então, naquela época, o povo de Israel estava sendo liderado pelo rei Acabe. Rei Acabe, ele veio de uma descendência que conhecia a Deus. Só que Acabe, ele fez coisas que reprovavam ali a vontade de Deus, coisas que desagradaram o coração de Deus. E eles estavam num tempo de grande seca ali naquele momento, e eles não estavam vendo, entre aspas, né, que Deus estava ali agindo, estava provendo de alguma forma. Então, eles tinham ali, eu tenho Deus, mas Deus não está fazendo aquilo que eu quero ver agora que aconteça, então eu vou buscar em outras coisas. E o que aquele povo fez, incluindo o rei Acabe? Quiseram buscar outros deuses, e um desses deuses foi Baal. Baal era o deus ali da fertilidade. Então, Deus mandou o profeta Elias ir até o encontro do rei Acabe e dizer: olha, avisa para Acabe que eu vou mandar a chuva vai vir. Mas aí Acabe ouviu isso, o povo de Israel ouviu isso assim e não acreditou, porque eles queriam que a chuva caísse agora, naquele momento. Como não caiu, então eles nem deram trela ali para Elias. E aí Elias então falou: então tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou levantar um altar aqui, um holocausto, e vocês, profetas de Baal, também vão fazer um holocausto. E o primeiro Deus que mandar cair fogo sobre esse holocausto, verdadeiramente é Deus. E aí, gente, já para terminar a história, obviamente, Deus é Deus. Então, Deus mandou o fogo cair do céu e caiu ali no holocausto. E aí, então, o povo, de fato, acreditou que realmente Deus é Deus. E Baal, nem aí, nem se manifestou. Que, obviamente, era um Deus falso, um Deus que, enfim, não existia. Né? Então, depois eu convido para que vocês leiam essa história mesmo aí, completa. Então, por que eu trouxe essa história? Porque a gente vê um povo que conhecia quem era Deus e o seu poder, mas que não queria se desapegar daquilo que o mundo estava oferecendo para eles, né? Conhecerem outros profetas, falsos profetas, outros deuses, deuses falsos. E a gente vê no versículo 21, eu vou ler para vocês, Elias fala o seguinte: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Então, a gente vê um comportamento do povo ali de Israel que eles não tinham uma verdadeira confiança em Deus. Eles idolatravam Baal para tentarem conseguir algo naquele momento, no tempo deles, porque tinha que ser naquela hora. Se não fosse naquela hora, eles não iam estar satisfeitos. Só que é algo muito raso, é algo muito vazio, é algo que é supérfluo. E o salmista, em Salmos 121, 1:2, diz: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, aqui em Salmos, a gente vê o salmista falando que o socorro ele vem de Deus. E por que o povo de Israel estava buscando socorro em outro Deus que não era Deus?
Então, a gente vê aqui que o povo de Israel colocou a sua confiança, a sua dependência numa criatura que foi ali criado pelos homens, que existia esse Deus da fertilidade. E no contexto de hoje, para nós, falando aqui no contexto, trazendo aqui, a gente está falando um pouco sobre a pornografia, é isso que acontece. Se a gente recorre ao prazer que a pornografia pode nos dar, a gente não confia e a gente não acredita que nós somos criados para termos um prazer no Senhor, de fato. A gente passa a desejar, a amar essa criatura que é a pornografia, instituída e criada pelos homens, e a gente passa a não amar o Criador dos céus e da terra, o Criador que te fez, o Criador que te formou. Então, talvez você está ouvindo essa palavra, você está entendendo que isso é uma questão para você, isso é uma dificuldade. Talvez você também está ouvindo e falando assim, eu não passo por isso, então, né, não é para mim. Não, é para você também, porque aqui falamos sobre a pornografia, mas existem outros vícios também. Coisas que estão no seu coração e que você sabe o que é a sua dificuldade. Talvez seja uma questão da masturbação, talvez seja a questão da carência que você quer, porque quer ficar com um, ficar com outro, ou então usar roupas, talvez para chamar a atenção. Talvez seja vícios em jogos, em séries, em filmes que você sabe que não é para você assistir e que você vai vendo e cada vez mais vai vendo. E aí a pornografia ou esse outro vício, então, acaba se tornando o seu ídolo. E aí, quando vem essa vontade, esse prazer que você não sabe o que fazer, ao invés de você pedir socorro para Deus, você pede socorro para a pornografia. Coisa que não vai te ajudar. Esse vazio ele vai continuar existindo. Enquanto você continuar procurando a pornografia, continuar procurando outras coisas, continuar querendo se satisfazer em algo que não seja a presença de Deus, esse vazio ele vai continuar existindo dentro de você. Então, eu quero que vocês pensem, né? Quem eu amo mais? Em quem eu tenho, de fato, confiado? Eu confio mais nas estratégias que eu tenho para me satisfazer? Ou eu confio no prazer de Deus, que é um prazer que é real, que é um prazer que é eterno, que é um prazer que, de fato, supre e tira todo o vazio que nós sentimos dentro? Será que, de fato, eu estou servindo a Deus? Quem que você está servindo? Está servindo a Deus? Está servindo ao mundo? Está servindo aos seus vícios? Para quem que você está vivendo? Pensa nessas perguntas, pensa nessas coisas. E aí, com isso, eu vou partir para o último ponto, mas eu tenho um desenvolvimento ainda. Espera aí um pouquinho aí, tá, louvor? Não esqueci de vocês, não. E o último ponto é para, de fato, a gente tomar uma atitude, uma ação nessa noite. Para a gente sair desse ciclo da idolatria. Mas para que a gente possa sair desse ciclo vicioso, dessa fonte de prazer pecaminosa, nós precisamos estar abertos a renunciar. E nós precisamos aprender a ter, de fato, o verdadeiro prazer que está no Senhor. Se você entende que aquilo que você tem amado mais, se você entende quem você tem amado mais, não é o Senhor, você tem consciência disso, que o seu coração está em outras coisas, a sua mente está em outro lugar. Então, esse ponto é muito importante para você, de fato entender que você precisa se arrepender nessa noite. E aí a gente volta para aquela pergunta lá no início. Como eu posso ter prazer em Deus, então, Raquel? Talvez você só ficou aí pensando, tipo, não sei o que responder, né? E eu acredito que agora você vai conseguir responder essa pergunta. Então, se você não respondeu, pega de novo aí seu celular, seu caderno, e talvez é o momento para você responder essa pergunta.
E aí a gente precisa, então, entender que ter prazer em Deus é uma tarefa espiritual para nós, porque nós somos criados para termos prazer em Deus. Então, todo dia a gente precisa fazer as nossas coisas, as nossas tarefas, com essa consciência. Tudo aquilo que eu faço mostra o meu prazer que eu tenho em viver para o Senhor. Tudo aquilo que eu faço glorifica o nome de Deus. Então, talvez coisas, né? As respostas que você poderia ter colocado aí, se você não colocou. A forma como eu demonstro ter prazer em Deus é obedecendo os meus pais, é tirando boas notas, é sendo exemplo na minha casa, na minha escola, para que os meus amigos conheçam a Jesus. É falando sobre Deus, é pregando a palavra, é fazendo o mínimo, né, da tarefa mais simples de casa. Vou lavar a louça que eu comi, vou estender a minha cama, vou ajudar meu pai e minha mãe sem nem eles terem pedido, mas eu vou ajudar eles. Então, nessas coisas você consegue, de fato, ter prazer em Deus e demonstrar esse prazer. E tudo isso para glorificar o nome de Deus. Tem um versículo na Bíblia que é 1 Coríntios 10, 31. Acho que ele é, sei lá, a versão árabe, mas foi assim que eu aprendi. E que ele marca a minha vida, porque ele ensina muito sobre o servir. E que ele fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tenha em mente que você sentir e ter prazer de viver para o Senhor é para glorificar o nome dEle. E aí, como, então, você pode sair desse ciclo, então, dessa idolatria, dessa fonte pecaminosa que você talvez tenha cedido, tenha andado? Como que eu saio disso, Raquel? E aí, vou deixar 3 pontos, então, com vocês. Então, o primeiro deles é, identifique o que você mais ama, o que você não pode ficar sem. Então, talvez agora você identificou que o que eu tenho mais amado é a pornografia, ou vícios em outras coisas. E hoje eu entendo e eu quero tomar essa atitude, que o que eu quero amar mais, ou quem eu quero amar mais, é o Senhor, e não outros ídolos. Mas será que você está disposto, de fato, a largar e a deixar para trás esses falsos amores, a deixar esses ídolos para trás? O outro ponto é, em quem eu recorro para aliviar, seja um sentimento, um desejo, ou um prazer em qualquer outra coisa que você esteja colocando. Aonde eu recorro isso? Aí a gente lembra, então, de Salmo 121, que socorro vem do Senhor. Mas talvez hoje tenha socorrido, de fato, para essas coisas momentâneas. Talvez o seu refúgio é, de fato, filmes, é, de fato, vídeos, são fotos, são outras imagens. E isso, de certa forma, tenta te alimentar, tenta te satisfazer. Mas o vazio sempre vem. E aí você quer de novo e de novo, porque o vazio ele nunca é verdadeiramente satisfeito. E ele só será satisfeito no Senhor. Então, será que hoje você está disposto a trocar essa fonte que você tem recorrido, talvez diariamente, semanalmente? E a última questão, terceira, é: substitua o que você mais ama. Então, talvez você identificou que a pornografia é o que eu mais amo. As coisas que ela tenta me fornecer é aonde eu recorro. Agora você vai substituir o ponto 1 e o ponto 2 pela presença de Deus. E você só vai conseguir vencer esse vício se você, de fato, pedir ajuda. Então, pedir ajuda a Deus, pedir ajuda talvez para alguém que você de fato tenha confiança. Então, nessa casa nós temos aqui os líderes, nós temos os pastores que você pode recorrer, que você pode procurar. Talvez tenha algum amigo na sua célula, ou talvez em outro ministério que já passou por isso e que conseguiu vencer e que já testemunhou sobre isso. Essa também pode ser uma pessoa, mas apoiado de um líder. É importante ter um líder te acompanhando, te discipulando, orando por você, te ajudando.
E você precisa melhorar o seu relacionamento íntimo com o Senhor. Então, precisa ler mais a Bíblia, precisa orar mais, precisa estar aqui sexta após sexta, célula após sexta, ali batendo de fato carteirinha, mas com a intenção de que você quer se aprofundar e quer ter intimidade com o Senhor mesmo. Precisa jejuar também por você e para que você consiga acessar esse lugar de profundidade com o Senhor. Então, você vai substituir os vídeos que você assiste por um tempo de oração. Você vai substituir, talvez, ali, as redes sociais, né, que já é a proposta, então, da gente fazer um detox das redes sociais, pela leitura na palavra. E a gente sempre fala isso, gente, o quanto a gente gasta tempo no celular, nas redes sociais, enquanto a gente poderia, de fato, estar gastando tempo para construir e estabelecer um relacionamento fortificado e íntimo com o Senhor. O pessoal do louvor pode subir aqui, por favor. Então, gente, entenda que a gente não está trazendo essa série, e ela é uma série anual, tá? Então, todo ano a gente vai falar sobre pornô detox. Até o momento está sendo assim. E eu creio que vai continuar. Por quê? Porque isso, de fato, tem alcançado cada vez mais a nossa geração. Tem cada vez mais afetado o nosso coração, a nossa vida. E a gente viu isso nas pesquisas na semana passada. Então, é algo que precisa ser dito, é algo que precisa ser falado. E hoje você precisa entender que isso não é normal. Isso não é certo. Isso é um pecado. Na palavra de Deus, ali em Gálatas 5, né, do 22 em diante, a gente vai ver sobre obras da carne e fruto do Espírito. E imoralidade sexual está ali como obras da carne. Que aí engloba tudo isso, pornografia, masturbação, né, enfim, fazer sexo antes do casamento, tudo isso. Então, hoje você precisa entender que isso não é normal. Não é porque os seus amigos na escola talvez veem, talvez assistem, talvez fazem, que você deve fazer também. E você precisa entender que o pecado, ele nos separa da presença de Deus. O pecado, ele gera morte em nós. É o que fala lá em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, destituir é o quê? Estar distante, é estar separado da presença de Deus. Então, a gente não está aqui para apontar o dedo na sua cara, te julgar e te expor. Mas nós estamos aqui para, de fato, trazer para você entendimento, clareza e conhecimento e ajuda, principalmente. Para que você entenda que o corpo de Cristo está aqui para te ajudar. E não é porque a Raquel é líder, é fácil ela falar isso. Gente, a gente, né, ser humano igual, pecador igual, né, enfim. O que você faz eu também posso já ter feito, posso estar, às vezes, fazendo, porque nós somos pecadores. E a nossa tendência sempre vai ser querer ir para o pecado, querer ir para o mal. Mas é por isso que a gente busca um relacionamento com Deus, para que isso possa cada vez ser menos constante, para que nós possamos ser a imagem e semelhança de Deus. Então, nessa noite, você tem a oportunidade de começar um processo de transformação com o Senhor. Porque quanto mais a gente busca a presença de Deus, Ele transforma quem nós somos e transforma aquilo que nós desejamos e aquilo que nós sentimos e coloca aquilo que Ele deseja sobre as nossas vidas. Ele muda de dentro para fora, muda quem nós somos. Queria que vocês se colocassem em pé nessa noite e eu quero fazer um convite para você nessa noite. E a gente está aqui, diante do Senhor, diante talvez do seu amigo, da sua amiga que você considera de fato como um irmão em Cristo. E eu espero que sim. Mas
talvez, se essa palavra de alguma forma, desde a semana passada, vem falando com você, vem mexendo no seu coração, na sua vida, mas de uma forma racional, de uma forma que você entende aquilo que a gente está falando, aquilo que nós estamos expondo como igreja. Eu queria que você talvez pudesse vir aqui na frente para que você pudesse ter um tempo você e o Senhor. Talvez que você pudesse entregar aqui diante do altar, diante do Senhor, entregar: Senhor, eu não quero mais buscar prazer em outras fontes. Eu não quero mais ter que cada vez mais putz e de novo. Eu quero de fato uma transformação real sobre a minha vida. Eu quero hoje mesmo firmar um voto, firmar um compromisso com o Senhor, de que eu vou me apegar, eu vou buscar o socorro que há no Senhor, verdadeiramente. E esse convite não é só para os adolescentes, esse convite também é para nós da liderança também, porque a gente passa por isso, gente. Quem falar que não sente prazer, que não é tentado, que não tem atração por outras coisas, gente, aí, meu Deus, não está vivendo o que a palavra fala, porque nós somos pecadores, a gente sente isso sim. Então, esse é um convite para todos nós. E se talvez você quer vir aqui na frente hoje, mas é só se você quiser mesmo. Não é porque o seu amigo te puxou e te trouxe, você veio aqui, não entende o que está fazendo. Não é que você está vindo pela sua emoção. Não é porque você está vindo porque, ai meu Deus, vou começar a chorar, então eu vou lá na frente. Não, não é isso. É você entendendo o que nós falamos hoje aqui nessa noite e o que nós estamos trabalhando com vocês, na mente de vocês, no coração de vocês. Então, se você de fato quer expressar essa atitude, essa ação, pode vir, gente. Pode vir aqui, se prostrar diante do Senhor e orar e falar para o Senhor aquilo que você quer deixar aqui, nessa noite. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Salvador, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Pode continuar orando. Queria talvez que a liderança pudesse vir orar para essas pessoas que estão aqui na frente.
como de fato demonstrar isso, esse apoio, essa ajuda de que nós estamos aqui. Enquanto a liderança vem orar, eu queria fazer um outro convite. Talvez você veio aqui nessa noite porque você foi convidado por um amigo, né? Você veio porque de tanto que ele insistia para você vir, você acabou vindo. E você de fato quer entender mais e quer conhecer mais desse prazer que você pode ter no Senhor. Você quer de fato tomar uma decisão hoje de que você quer amar mais a Deus do que qualquer outra coisa. Se você é essa pessoa que talvez não tenha um relacionamento com Jesus, nunca entregou a sua vida por Jesus, eu gostaria talvez que você levantasse uma das suas mãos. Existe alguém aqui nesta noite que quer fazer esse compromisso e esse voto com o Senhor? Se tem, fica com a sua mão levantada para eu ver. Ok. Pode vir, queria que você viesse aqui na frente. Isso, Pode trazer a sua amiga, pode trazer. Se tiver mais alguém, pode vir, gente. Pode vir aqui.